para quem não sabe ou aqueles que estão interessados e por alguma razão ainda não providenciaram suas inscrições, que é o final do prazo da inscrição para o programa habitacional. Terminou ontem. Né? Terminou já ontem. Terminou ontem. O final do prazo, portanto, traz aqui ao estúdio o secretário William de Caetano, exatamente para a gente saber qual foi o índice de adesão, ou pelo menos de inscrição por lá, e agora o que vai acontecer, porque há todo um procedimento de qualificação dos interessados também. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia, William. Bom dia a toda a equipe e todos que nos assistem e nos ouvem nessa manhã. De fato, encerrou ontem, né, a inscrição. Dia 5 foi o último dia. Meia-noite o nosso sistema já fechou, ela parou de receber ali as inscrições. E, obviamente, agora nós vamos fazer o tratamento dessa lista, né, que é justamente para qualificar as pessoas e poder fazer a seleção dos 90 contemplados. Lembrando que esse processo é conduzido pela Caixa Econômica Federal, pelas regras, né? A prefeitura é a executora, vamos dizer, é a mão que organiza, mas a cabeça, a mentore que manda no processo todo é a Caixa Econômica Federal. Tivemos 5.030 inscrições nesse período de 10 dias. Né? Nós tínhamos feito essa previsão com base nos últimos programas habitacionais que nós tivemos, então bateu mesmo essa quantidade. 86% das pessoas que se inscreveram são mulheres, se colocaram como mulheres fazendo a inscrição, e desse pacote aí, 54% são mulheres em condição de chefe da família. Ou seja, ela que é o arrimo de família, né? Então, desse universo... É um universo grande. Mais de 50% dos inscritos mulher. Ela é a chefe da família. A chefe da família. O perfil seria esse, na maioria das vezes, né? Isso, ela é responsável ali pela família, né? E depois os outros critérios, mas esse dado chamou muito a atenção, né? A inscrição, maior quantidade por mulher, e grande parte dessas mulheres é a chefe de família. E deste universo, Daércio e Tadeu, nós vimos que 49% dos inscritos recebem Bolsa Família, outros 10% o BPC, que é aquele benefício de progressão continuada, né? E 42% não recebem nada. Então, 49% mais 10% ali desse universo. 60 por 40. Então vamos imaginar que 5 mil seja o déficit habitacional da cidade de Matão. Imaginar, porque deve ser até um pouco mais, mas vamos imaginar que seja 5 mil. 60% está dentro de um quadro que não tem casa, porque já se fica nítido que é uma questão de impossibilidade financeira para isso. 40%, esse seria o quê? O universo de alguém que pode, mas não... Aqui nós temos assim, para você ter uma ideia, das pessoas que se inscreveram, 63% alega que paga o aluguel. Aí cai nessa resposta. Você tem no governo federal, você tem lá o Faixa 1, que é esse das 90 casas, que é aquele que a pessoa é bancada pelo governo, praticamente a construção. E tem o Faixa 2, que é aquele que a pessoa compra mais barato, paga ali uma parcela de 800, 900 reais. Mas existe um universo de pessoas em Matão, que são esses 63%, que não teria o dinheiro para pagar o aluguel e pagar o financiamento. Porque durante um período ali de no mínimo 2 anos, você vai ter as duas contas. E aí é onde você acaba causando essa problemática da pessoa não conseguir adquirir o imóvel. Que é aí onde entra o Faixa 1. Né? Obviamente a gente está lutando para trazer mais unidades habitacionais. Recentemente o ministro das Cidades esteve em Matão, nós colocamos essa quantidade, foi feita ali a informação que é possível, né? Estamos trabalhando com isso. Porém, hoje, né, o que nós temos é esse universo de 90 unidades, já em 70% de construção, ou seja, agora em agosto, está tentando se antecipar para que já seja entregue essas unidades, né? O primeiro empreendimento do país. Agosto. A previsão de conclusão de obra é agosto, dessas 90 unidades, porém, há a intenção de antecipar isso. Então, pode ser que fique pronto antes, mas a meta agora é agosto, obviamente, para entregar essas 90 unidades. Então, agora, o que nós vamos fazer? Tratar esses dados com a Caixa, porque isso aqui é o dado bruto, né? As inscrições. Para agora tem que fazer a hierarquização de acordo com aqueles critérios que a gente divulgou aqui na outra ocasião. Mulher, família, renda, BPC. Então fazer toda aquela filtragem, a Caixa faz a análise dos nomes, verifica se tudo aquilo está de acordo, porque aqui é a inscrição. Agora a pessoa agora vai chegar em 90 nomes através da inscrição,
e esses 90 nomes vão ter que entregar a documentação que comprove a situação aqui, porque a inscrição é autodeclaratória. Mas ao ser elegível para você ter a casa, você tem que trazer aí a documentação que comprove, e aí a Caixa tem um olhar. E não é a Caixa Banco aqui, viu, gente? Existe uma gerência governamental. Brasília. Não, é regional. No regional. caso aqui, é Bauru e Ribeirão Preto, né, a Gigob e a Giab. Eles trabalham em conjunto para fazer isso. Tem os técnicos próprios para fazer essa análise. É onde eles acham tudo mais um pouco, né? E depois nós vamos publicar esses 90 nomes. Amanhã vai sair nos diários oficiais, nos meios da prefeitura, a lista com todos os inscritos, só para a pessoa saber que ela está inscrita ali, está em acordo, mas é só a ordem de inscrição, não é os 90 primeiros. Não é a classificação. Não é classificação, é a ordem de inscrição, né? Pura e simplesmente isso. Na sequência, faz toda essa análise com a Caixa e aí sim divulga os 90 selecionados e aí começa um trabalho social, que é uma outra questão, que é um trabalho que você faz somente com as famílias. Quem vai fazer? A Caixa Econômica Federal, ela manda para o município, neste caso aqui, R$190 mil para desenvolver esse trabalho social, que são oficinas, atividades com essas famílias, com um projeto aprovado pela Caixa. Na verdade, de novo, a prefeitura executa, mas é custeado e coordenado pela Caixa. Mas o trabalho social dessas 90 famílias é mais um preparatório para a entrega das unidades, as regras, como funciona. Também tem oficinas do tipo economia solidária, fazer assim, para a pessoa criar renda também. Então, são várias atividades que vai até a entrega do imóvel. Mas sim, quem é que vai dizer não para, ou dizer sim para 90 e dizer não para os outros 5 mil e tantos? A Caixa ou a Prefeitura? Não é município. É, no caso, a depuração é toda feita pela Caixa. É feita pela Caixa. A gente só faz a operacionalização. O que é isso? Então, abrimos as inscrições, pegamos os dados, encaminha-se, aí faz essa filtragem, faz essa análise, chega nos 90. Mesmo assim, a Prefeitura vai divulgando isso, os comunicados, para a pessoa poder... por exemplo, inabilitou o William. Mas é que eu esqueci de colocar um documento. Mas eu tenho. Eu tenho. Ela tem prazo de recurso. Né? Então, por exemplo, tem todos esses critérios que você tem que respeitar. Então vai ter uma suplência aí, vamos dizer. Porque você tem esse universo de 5 mil, né? Então, quando você classifica, na hora que você classificar, chegou nos 90, vai ter o 91, 92, 93, 94. Seguem por isso. Isso, você vai até o fim, né? Então, agora, nós estamos enxergando, estamos procurando dentro desse universo de 5 mil, quando eu falo nós, é o programa habitacional, né? Então, Caixa e tudo mais. Dentro desses 5.030 inscritos, vai ser procurado os 90, né? O procurado que eu digo vai ser hierarquizado. Aqueles que tiver dentro de todos os critérios, né, que é criança, adolescente, mulher, arrimo de família, residente em área de risco, Bolsa Família, BPC, tem todo um pacote. As pessoas vão ser classificadas de acordo com a quantidade de critérios que ela tiver. Quanto mais desses critérios, mais ela sobe na lista. Aí deu várias 1.000 pessoas com 10 critérios, por exemplo. Como que eu classifico para chegar nas 90? Por ordem de idade. Do mais velho para o mais novo, aí chega nos 90 classificados. Você vê como é que é, Dar? São 5 mil inscritos para 90. É pouco mais de 1%. Não chega a 2%. Não, seria de contemplado. Não chega a 20, não. Mas pela nossa 2%. Mas pela nossa experiência, né, se você pegar os outros programas habitacionais, nós tivemos uma média de 5 mil inscrições. Eu estava calculando 20, mas 2%. Doido. Nós tivemos mais ou menos a mesma quantidade de inscritos, só que assim, a lista de suplente rodou muito. Rodou muito em que sentido? Sim. A gente precisou de muitos suplentes, porque depois, ao analisar e a pessoa apresentar o documento, muitas vezes a situação que ela declarava na inscrição não era verdadeira e ela acabava sendo eliminada. Então eu falo, não são 5.030 o nosso déficit habitacional, são 5.030 interessados em ter uma unidade habitacional. Agora a gente tem que fazer essa depuração para chegar, obviamente, nos que precisam mesmo. E se preparar para depois dar muita explicação também, né? Exato. Porque o jeitão brasileiro, o sujeito começa a pensar, vou dar um pulo na prefeitura, eu converso com não sei quem, e não tem um jeito de ajeitar aí para mim? Vamos ser sinceros, não adianta ser hipócrita.
nós temos um jeitão brasileiro aí que tenta furar a fila. É. Se não é todo mundo, é um contingente pelo menos bem grande. Quer dizer, terminada a classificação desses 90, eu estou imaginando que o sujeito não vai ligar em Brasília, não vai ligar em Bauru para a Caixa. Eles vão onde é mais fácil encontrar alguém, que é a prefeitura. Quer dizer, vai ser um trabalho. Sem contar que eu sei que aquela fulana lá. Mas Isso, olha, exclusive, tem um vizinho meu Que ganhou. que ganhou a casinha. Mas isso que E vem vocês esse falam. papo depois, Tem, mas né? isso que vocês colocaram, por isso que a gente abre os prazos de recurso. O recurso não é só para a pessoa, eu fui desclassificada e está errado. Mas também, se alguém souber que aquela pessoa que está classificada. Eu posso recorrer contra ela. Você pode denunciar, né? Você pode. O recurso é para tudo. Então, assim, colocou lá, na hora que publicar as 90 unidades. O recurso é de tudo. Tanto se a pessoa. Não, eu sei que aquela pessoa tem uma casa, que ela mentiu, que ela. Sabe? Aí a prefeitura analisa tudo isso. A ouvidoria pode ser utilizada para isso, inclusive de maneira anônima, né, sem registro de quem é a pessoa, porque a gente vai investigar o fato, se for verdadeiro, sim, se não, não, né? Mas realmente, Darcio, o que você falou. É algo que pode acontecer, mas dessa Eles vez. vão no balcão da prefeitura. É no balcão. Falei, inclusive, numa das reuniões. Eu sou o rapaz lá, William, eu vou falar com ele. Eu falei isso para a Caixa. Eu falei assim: vocês que selecionam, criam as regras, mas, quem está na frente é a gente, né? A cara a tapa da Então, prefeitura. assim, a gente não tem poder nenhum em cima disso. Obviamente, nós somos, como eu falei, o executor do ato. Então, as mãos são nossas no sentido de abrir a inscrição, de juntar tudo, juntar o documento e mandar. Mas quem toma essa decisão são essas regras que já foram implementadas pela Caixa. E aí é eles que vão chancelar no fim. Quando a gente vê um déficit habitacional desse, como aqui em Matão, que é uma cidade com uma renda per capita muito bem posicionada, uma cidade que tem seus problemas, mas economicamente ela é uma cidade muito ativa, muito forte. E ainda assim você encontra um residual desse aí, você fica imaginando o Brasil afora como deve ser. Né? Sem dúvida. Exato. Tanto que o programa Minha Casa Minha Vida ele ficou vários anos descontinuado, ele voltou, né? Recentemente, já foram produzidas muitas casas. Tem já um pacote novo que começou agora dia 24 de fevereiro, as novas seleções do PAC, nós apresentamos também já nossos projetos lá no caso aqui Ribeirão, que depois vai para Brasília, né? Matão, você pode ver que nos últimos anos teve um boom imobiliário desses empreendimentos com a casa ou o apartamento já pronto. Sim. Né? São mais de 2.000 unidades feitas e vendidas e, enfim, o próprio loteamento que está incluído as 90 casas, tem 90 casas, mas são 970 unidades habitacionais lá. 90 é do faixa 1, que é esse aqui que nós estamos tratando. As outras foi comercializada pelo Minha Casa Minha Vida, mas nessa outra faixa que eu falei, que é a faixa 2, que você tem ali você paga ali uns 800, 900. É que depende muito da renda da pessoa. Você tem um subsídio maior, menor. É o financiamento maior. da Então não é casa, uma parcela padrão. Depende muito, mas é baixa. Baixa no que sentido? É o preço de um aluguel ou o preço que você pagaria num terreno, você já está com imóvel. Para quem não tem esse imóvel, você está pegando um terreno com possibilidade de expansão, com casa. E assim, apartamentos. Você pode ver que Matão afora deu esse boom. Porque justamente, Darcio, você tem uma população economicamente ativa com uma renda per capita que não consegue entrar no faixa 1, justamente por causa da renda per capita, não consegue pagar coisas muito caras, e aí tem esse bloco que é o faixa 2 que acaba ajudando em muito. Perfeito. Legal. E dessa faixa toda, pelo menos 50% é de gente que não vai conseguir crédito para financiar uma casa. Exatamente. Vai depender de políticas aí que dê a elas a casa, porque senão não vai ter. Bom, muito obrigado. Tem uma pergunta? Não, tranquilo. Obrigado, William, pela presença. Eu que agradeço, Darcio, Tadeu, e sempre à Quando é que disposição. sai agora a classificação toda aí? Amanhã nós vamos publicar a lista dos inscritos. A ideia é, durante a próxima semana, trabalhar com a classificação. Só que a Caixa lá não tem um prazo de retorno. Então você vai mandando, ela vai avaliando e a gente vai publicando. Como eu falei, a gente tem até agosto para estar com tudo isso pronto, porque é a entrega das unidades. Ok, é bom a gente ir sabendo, né, vocês indo Vamos acompanhar. informando, né? Porque Vamos, 5.000 pessoas dá um universo de quantas famílias? São 5.000 inscritos vezes 3, vai. Cálculo grosseiro. Nós estamos falando de um universo de 15 mil, pelo menos. São 15 mil pessoas. Não é pouco. Muito obrigado, William. Eu que agradeço. Até a próxima.